melhor do culto essa manhã. Amém. Glória a Deus. Mais uma manhã cheia da graça, das misericórdias do Senhor sobre todos nós. Que lugar perfeito para estarmos nesse começo de semana, iniciando a semana, nesse dia do Senhor, juntos, congregados, unidos para ouvir a palavra do nosso bom e amado Deus, falando daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sua obra sobre nós, todo o seu amor derramado em nossas vidas, e nessa manhã não é diferente. Vamos, como de costume, fazer a leitura do texto bíblico, depois a oração e vamos à exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 31 ou 39, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, gloriosa manhã que o Senhor nos tem dado, de estarmos juntos aqui, reunidos, congregados no ajuntamento dos teus filhos, Senhor, nessa manhã, permite-nos, não por nós mesmos, Senhor, mas por meio do teu Espírito Santíssimo, que sejamos, Senhor, consolados, admoestados, ensinados, exortados, Senhor, em toda boa e santa palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja pregada com fidelidade. Ajuda-me, Senhor, nessa manhã, pelo mesmo Espírito. E ainda por este mesmo Espírito pedimos, Senhor, que cada um que aqui está nessa manhã possa receber essa palavra, Senhor, com poder para transformar o coração, para trazer vida, Senhor, aos corações, vida às vidas, e moldar-nos e conformarmos cada vez mais à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos nessa manhã, nós te pedimos em nome e através do nome do Teu Filho amado. Amém. 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 Então estamos entrando nessa porção do capítulo 8. Desde o início, irmãos,
e aqui eu sempre peço que todos recordem, olhem de novo, vejam o vídeo ou o áudio, né, das pregações anteriores, caminhemos nós juntos na exposição, na leitura, na meditação dessa carta tão importante, tão preciosa e grandiosa nas revelações que Deus faz através do Paulo. Então, que nós possamos fazer isso juntos. Orem também, utilizando, em vista das coisas que estão aqui, porque são elevadíssimas. E que, mais uma vez, o Senhor nos dê a graça de entendermos. Podemos realmente, não somente olhar, mas praticamente estarmos no lugar, da presença do lugar celestial, onde as coisas que Paulo viu eram inefáveis, são inefáveis, indizíveis, que essas coisas estejam dentro de nós. Então, desde o início do capítulo 8, Paulo vem falando a respeito da certeza da salvação, da redenção, mostrando, que para aqueles que são ou que estão em Cristo Jesus. Ele fala como a justiça de Cristo é aplicada a nós, desde o início do capítulo 8, fazendo um retrospecto. Como a justiça de Cristo é aplicada a nós, ele nos mostra como o Espírito Santo nos inclina a cogitar e a pensar nas coisas de Deus, e que aqueles que não estão inclinados a isso, não cogitam das coisas do Espírito, estão na carne, e por isso cogitam das coisas da carne. Ele fala como o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a vencer a carne e o pecado, e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele também fala que o Espírito Santo intercede por nós. Nós vimos no capítulo 8 ainda, nos versos 26 e 27, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por fim, o que vimos no sermão anterior, só mantém essa mesma intenção de Paulo em assegurar-nos da nossa redenção e salvação, ou da redenção e salvação daqueles que são filhos de Deus, que são guiados pelo seu Espírito. Então, ele dá essa segurança que Deus, ele haverá de levar até o fim tudo aquilo que ele nos garante na sua palavra, que está selada com o sangue de Cristo, precioso sangue do seu Filho, que foi vertido na cruz do Calvário. Então vamos revisar rapidamente o que vimos no sermão anterior e também vamos fazer algumas considerações aqui a respeito do que vimos nos versos 28 a 30, antes de prosseguirmos aqui nesses versos de 31 a 39. Paulo nos falou na sua carta, no sermão anterior, 28 a 30, nos deu certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, sim, certeza de que o que ele está falando é indiscutível, nós vimos isso, é um fato. Saber como aqueles que são cônscios, como quem tem certeza de que essa afirmação que ele faz é um fato. Ele fala isso como aqui, o bem aqui, e nós vimos que o bem lá, o bem último e final, que é o propósito santo e eterno de Deus para nós. Ele prossegue no verso 29, explicando o que ele disse no final do verso 28, falando de chamados segundo o seu propósito, dizendo, como ele começou, porquanto, ali, propondo a explicação de que vem na sequência, de que Paulo, então, está nos revelando que Deus conhece de forma pessoal e íntima todos aqueles que são seus, e não somente isso, mas ele nos amou antes da fundação do mundo. E nós fomos a Efésios para corroborar com as mesmas palavras de Paulo, só que falando aos Efésios, trazendo essa verdade
de que Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu e predestinou para Ele. Então, escolhidos os seus, Ele predestina estes mesmos que Ele escolheu para um destino peculiar, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, todos esses que Deus escolhe e que Ele ama, foram destinados a serem conformados à imagem do Filho. A santificação é o destino final. Nós vimos e falamos disso quando falamos também da glorificação. Também para que estes que são os seus alcancem o status de irmãos de Cristo por meio da adoção que o Pai executa. Esse Cristo, esse nosso Senhor Jesus, que é o mais excelente entre os irmãos, Ele que é o irmão mais velho dentre todos. Vimos que no verso 30 também, Paulo coloca as coisas em ordem. Então, depois de explicar o que acontece, como eles são chamados, predestinados conforme Ele conheceu de antemão, os predestina para serem conformes à imagem do seu Filho, verso 28, que é o primogênito dentre muitos irmãos, e então ele dá a ordem das coisas no verso 30, ele diz que a esses que Deus predestinou, também chamou, e a esses que chamou, também justificou, e a esses também glorificou. E Paulo coloca todos esses propósitos de Deus como sendo uma realidade naqueles em que são guiados pelo Espírito, naqueles que são filhos de Deus. Até mesmo a glorificação, e nós vimos isso, né? É compreendida como um já, assim como ela é um ainda não. Podemos também entender que predestinados, chamados e justificados, já podemos aplicar em nós essas coisas aqui e agora, nesse tempo, né? Mesmo que ainda não consumadas. Mas até mesmo a glorificação, Paulo coloca como um fato, e isso é extremamente importante, porque é algo que com certeza nós abraçamos estando aqui, mas ainda não ascendemos, ainda não subimos, ainda não fomos ao lugar da glorificação, ainda esse corpo dessa morte não foi tirado, mas Paulo diz como um já. A esses ele fez, ele predestinou, chamou, justificou e também glorificou. E quais os detalhes também que foram abordados e nós vimos dentro desse contexto desses 3 versos? Que os escolhidos não podem agir diferentemente daquilo para que foram predestinados, ou seja, qual o fundamento ali que ele deixa para nós? Eles têm que agir conforme Cristo, porque esse é o destino deles, serem moldados conforme a imagem de Cristo Jesus. E esse é o fim último deles, e sendo moldados à imagem, serão irmãos, filhos, estarão junto com o Pai, como Cristo está, e alcançarão e herdam todas as coisas, assim como Cristo, e com Cristo. E vimos que, então, a questão de pregar a palavra também, nós falamos, que é fundamental, porque alguns podem dizer, mas por que pregar a palavra, então, se esses já foram destinados, predestinados? Está definido por Deus. Não. Assim como nós temos a soberania de Deus, nós temos a responsabilidade do homem, as duas coisas andando juntas. A Bíblia não explica exatamente como essas duas coisas funcionam, isso está no ambiente eterno de Deus, mas ela fala das duas coisas. Não podemos ignorar um em detrimento de outro. Então, ele diz que sim, que é necessário crer para ser salvo, né? Com a boca confessar, que é necessário que a palavra seja pregada. E mesmo Romanos ele ainda vai dizer, como virão se não há quem pregue? Então, a palavra exigivelmente, a pregação da palavra, o evangelizar, é fundamental e imperativo para que o propósito de Deus se cumpra nos seus, porque os seus ouvirão e não rejeitarão. Então vemos que Deus não prevê de antemão
né? Ele não só prevê quem vai saber, ou quem vai aceitar Cristo, quem vai se achegar a Ele no tempo. Não, Ele predestinou para tal, e no tempo Ele os alcançará. E vimos também como essa graça acontece. Aconteceu em nós e acontecerá nos seus no tempo. Deus alcança os seus no coração, Ele descortina e abre o entendimento para Ele, e então, conscientes da grandeza de Deus, a palavra vem em nós, o Evangelho é pregado, e nós aceitamos por nosso livre agir, por boa vontade, com total vontade de recebê-la, nós recebemos a palavra de Cristo, aceitamos a cruz, e agora, por livre agir, também queremos ser santificados e obedecer o Espírito que nos guia. E vamos até o fim dessa forma. E vimos também que o sangue de Cristo, apesar de ser poderoso e suficiente para salvar a todos, ele, sim, é eficaz apenas para aqueles, como diz João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê, então o sangue de Cristo é eficaz para aqueles que creem no seu nome, então estão e serão salvos. E as demais pessoas, isso é também importante o contraste, aqueles que não aceitaram, que não buscam o Senhor de livre e espontânea vontade, eles também estão caminhando deliberadamente para a perdição, rejeitando conscientes, naturalmente, a Deus e ao seu Filho. Amém? Então, ditas essas coisas, um pequeno resumo do que vimos no sermão anterior, e vamos olhando agora para o que Paulo nos traz nesse texto tão memorável e tão grandioso das Escrituras. É um texto fantástico e realmente é de nos sentirmos pequenos diante do que Paulo escreve aqui. Ele diz, no verso 31, seguindo o que ele vem dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Dessas que ele acabou de dizer, né? Tendo visto tudo isso que vimos aqui, que Deus nos tem sustentado pelo seu Espírito, que Ele tem nos trazido em boa confiança em suas mãos por meio desse mesmo Espírito, que Ele nos conheceu no tempo, que Ele nos predestinou, que Ele nos chamou, que nos justificou, que nos glorificou. Que diremos, pois, em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui Paulo deixa clara a sua intenção em escrever o que ele escreveu anteriormente. Paulo aqui olha para trás, para essas palavras que ele proferiu e as verdades que apresentou, e é como se ele olhasse nos olhos dos seus leitores e ele dissesse com êxtase, olhando para eles: vocês veem, olhem o que Deus fez, olhem o que Ele faz. Quem pode ser contra nós, se Deus é por nós? É algo que choca, ao mesmo tempo, vem perplexidade junto dessa pergunta. É uma pergunta retórica, porque nós já vimos lá atrás, né? Nós vimos como responder essa pergunta. Ela ocorre mais ou menos assim: se Deus é por nós, e Ele é, quem será contra nós? É isso que Paulo está dizendo. Não é uma pergunta de dúvida, é dizendo e afirmando isso. Se Ele é por nós, não tem mais nada que seja contra nós. Então, fica claro aqui a grandiosidade da obra de Deus, a grandiosidade da providência de Deus. Nessa segunda parte ali do verso, né, onde estamos falando dessa pergunta retórica aqui, não há dúvidas em Paulo, só há certezas. E nós estamos trabalhando exatamente nessa certeza, convicção. A perplexidade
ou confiante, uma perplexidade confiante, que a obra de Deus faz e tem feito, essa obra que Ele fez é definitiva, segura e triunfante. Aqui não significa, irmãos, que não existem adversários na nossa vida, né? Quando Ele propõe a dizer essas coisas, quem será contra nós? Bom, não tem adversário então nessa vida. Não. Os versos 35 e 36 falam sobre as mais violentas formas de oposição. O pensamento aqui é apenas que nenhum adversário tem poder quando Deus é por nós, mas existem adversários. Mas Ele sendo por nós, todas as coisas vão cooperar para aquele bem último que nós vimos ali atrás, para nos conformarmos finalmente à imagem do Seu Filho. Salmo 118, 6 diz, o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Essa confiança, irmãos, deve estar no nosso coração. Se nós não passarmos do verso 31, temos que ter a resposta a essa pergunta clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Ele providencia o Espírito para nos conduzir, Ele providencia o Espírito para interceder em vista das nossas fraquezas, dos adversários humanos, das nossas mazelas, e de nos impedir de fazer algo que possa nos separar do Seu amor. Segurança, 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 é o que Ele traz aqui nesse texto. E quem não tem essa segurança, irmãos, pensemos, quem não pode falar essas coisas, quem não pode olhar com essa esperança, quem não foi alcançado e quem rejeita, imaginem, quão desesperadora é a condição desses, que não tem o Deus da eternidade, o Deus que fez todas as coisas neles e por eles. É a reflexão que devemos fazer nesse início dessa porção. E ele continua no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho. A evidência aqui que o Pai está comprometido, está aqui ordenando providencialmente todas as coisas, olhando para a pessoa do Pai, aquele que não poupou o seu próprio filho. O próprio e único filho do Pai, o unigênito do Pai. Esse versículo demonstra, entre outras coisas, a filiação eterna de Cristo. O Pai não poupou o seu próprio filho. O ato de poupar aqui refere-se ao sofrimento vivido por Cristo, infligido a Ele. John Murray, em seu comentário em Romanos, ele diz, os pais poupam seus filhos quando não infligem a plena medida do castigo que eles merecem. Os juízes poupam os criminosos quando não pronunciam a sentença proporcional ao delito praticado. Em contraste, Deus não agiu assim. Ele não suspendeu nem aliviou um pouco sequer da completa dose de juízo executado contra seu Filho amado e unigênito. Nem um pouco. Não houve nenhuma diminuição do juízo, ele foi descarregado com irrestrita intensidade sobre o Filho. Foi o Pai que o entregou. Não foram hostes das trevas. Quem entregou Jesus à morte não foi Judas. Quem entregou à morte
Cristo não foi Pilatos. Quem entregou à morte não foram os judeus por inveja, foi o Pai. O Pai o entregou por amor. Por nossas vidas, ou por a vida daqueles que creem no nome do Filho. Como vemos aqui no relato bíblico, Jesus, ele já sabia quem trairia, ele já sabia que deveria passar, o que deveria passar, já estava predeterminada a crucificação e morte, também a sua ressurreição. Se lermos o Antigo Testamento, nós encontramos os relatos em Isaías 53, e vemos o que Deus já tinha predefinido, dando-nos a visão antecipada do que aconteceria com Cristo. Os salmos, como o Salmo 22, verso 1, por exemplo, a oração de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Já estava lá, predeterminado, definido. Deus entregou Cristo e Cristo quis de bom grado fazer a vontade do Pai e cumprir tudo o que lhe estava proposto, mesmo suportando tudo que suportou. Atos 2, 23, Pedro falando diz: sendo este entregue, falando de Cristo, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Deus já definira ali, designara, providenciava de antemão tudo aquilo que deveria acontecer, e Cristo deixa isso claro: tem que acontecer. Essa é a vontade do Pai, e eu caminho para ela. Vejam, irmãos, quão grande amor tem o Pai, que não permite, por exemplo, que Abraão, lembram-se de Abraão, quando ele tem que entregar seu filho, ele tem que levar seu filho ao monte e ali sacrificá-lo. Ele não permite, ele permite que seu filho unigênito sofra uma morte de dor, sofrimento, sem restrição, mas a nós ele traz alívio. Em Gênesis 22, 10 a 12, nós vemos essa cena de Abraão, em que diz: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me renegaste o filho, o teu único filho. Ele não deixa Abraão descer e pesar a mão, a faca, e imolar o filho dele, mas ele não segura sua mão em descer irrestritamente todo o castigo que deveria vir, com total intensidade, sobre o seu único filho maior, Jesus Cristo. Quão grande amor tem o Pai. Esse antes aqui, que ele diz, antes por todos nós entregou, aqui quer dizer, antes de poupar o filho, pelo contrário, ele não poupa, ele vai descarregar sua ira contra o próprio filho, em favor dos seus, dos eleitos. Então, ele diz ainda: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por ter sido graciosa a entrega do Pai, a pergunta retórica de Paulo também é uma pergunta que já tem a resposta, não é uma pergunta que devemos responder.
apresenta aqui a realidade dessa entrega, a certeza dessa entrega, o tamanho dessa entrega feita pelo Pai. Paulo, que deixa claro que, de forma infalível, incontestável, tudo que nos é necessário para a glorificação do povo de Deus, estas coisas acontecerão, serão dadas, chegaremos ao final, receberemos a herança por meio de Cristo Jesus. É a certeza que Ele nos dá e a entrega que o Pai faz. Todas as coisas, aqui referindo-se a todas as coisas que cooperam para o bem último de cada um daqueles que são os seus. E já falamos sobre isso, moldar-se à pessoa de Cristo. Cristo em nós e através de nós, aqui e lá. E o verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então aqui Paulo fala como se ele entrasse em um tribunal da eternidade. Ninguém nos pode acusar, irmãos. Ninguém pode nos acusar porque o Pai, o próprio Pai, o justo juiz, promoveu por meio do Filho a remoção de todas as acusações que eram contrárias a nós, encravando-as na cruz. O sangue de Cristo nos lava de toda injustiça e, por fim, de toda acusação. Satanás, esse grande acusador, trabalha para acusar os filhos de Deus. O principal trabalho de Satanás na vida dos crentes é fazer com que os filhos de Deus olhem para as suas fraquezas, para as suas mazelas, e esqueçam do poder do sangue. Caiam em fraquezas e desgraça. Esse é o grande desejo e com intensidade ele os quer impelir. Ele quer os acusar a fim de tirar a segurança. Tirar de nós a segurança, a alegria, a consolação que só podem vir por Cristo. Pela visão dessa graça majestosa de Deus por meio do Filho. Ele nos lembra dos nossos pecados, Ele continua falando das nossas imperfeições, mas quem pode intentar acusação? Ninguém. Ninguém. Apocalipse 12:10 deixa claro esse intento de Satanás, quando diz: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. E não somente Satanás, irmãos, todos ao nosso redor, que estão capacitados, que não estão em Cristo, que estão a serviço, os filhos de Satanás, aqueles que não creem na palavra, no Deus eterno, no seu Filho, na morte na cruz, no sangue vertido, qualquer um pode nos acusar. Não é que não existam coisas que possam nos acusar, não é isso. Nós erramos, nós somos mesquinhos, egoístas, nós somos arrogantes, etc, etc, etc. Haveria acusações contra nós, claro. Elas podem ser feitas, poderiam, mas Deus, por meio de Cristo, as encrava na cruz e as deixa lá. Esse é a grandiosa obra de Deus por meio de Cristo. Colossenses 2, 13 a 15, diz assim: e a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, todos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. É isso. Não, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Ninguém. Não podem mais acusar-nos de nada. Ele, Deus, quem nos justifica por meio do Filho. A figura do Pai sendo quem promove toda a justiça, designando então o Filho. Somos justificados agora. Então foi feita a justiça exigida pelo próprio Deus para satisfazer a ira, cumprir a lei, o juízo e a justiça. Não há quem possa mais nos acusar. A justiça foi completa, definitiva. E o 34, parece a mesma coisa, né? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem executará a sentença? Isso, quem condenará? Quem executará a sentença de condenação contra os eleitos de Deus? No tribunal de Deus, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é o que Paulo começa o capítulo 8 dizendo. Nós vimos, verso 1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existem mais acusações para que o juiz possa analisar, então, e por fim condenar. Estamos revestidos da justiça de Cristo. Paulo deixa claro que Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, cumprindo o seu sacerdócio eterno. Não há como alguém bater o martelo e condenar-nos aqui para a desgraça eterna. O nosso Salvador não é somente o nosso juiz, advogado de defesa, mas é também nosso intercessor. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sempre para interceder por eles. Então, ele não é somente o juiz e advogado de defesa, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, a cada momento nos defendendo diante de Deus, suplicando ao Pai por cada um dos seus. E aqui, toda língua que se levanta em juízo, quer dizer, é silenciada. Tentam acusar e tentam trazer condenação. Isaías 54, 17 também deixa claro essas coisas. Toda arma forjada contra ti não se prosperará. Esse versículo foi muito usado de forma errada, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. João 5:24, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E 1 João 2:1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Junto ao Pai. Ele está à direita de Deus, intercedendo pelos seus, suplicando pelos seus, porque Ele deu o seu sangue, a sua vida. Também temos aqui a certeza de que o nosso Salvador, de novo, Ele está vivo, e Ele é. Ele subiu aos céus, Ele não morreu e ficou lá. E nós às vezes esquecemos disso, parece que Ele é um passado. Não, Ele é um presente, em todos os aspectos. Um presente para nós, é um presente aqui e agora. Por isso, nossa confiança em que Ele sustenta em nós a vida
Então, sendo essa a vida eterna, a soberania e domínio de Cristo, estando Ele à destra do Pai, investido de glória e honra, o qual Ele mesmo foi coroado. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nenhuma circunstância diversa ou poder hostil é capaz de arrancar de suas mãos os seus. Quem pode amar mais os seus do que o Pai e o Filho que morreu por eles? Quem, irmãos? Nós achamos que alguém que está ao nosso lado, por mais que nos ame de alguma forma, pode nos amar mais do que Cristo, do que Deus por meio de Cristo? Não. Vemos que toda a necessidade dos cristãos, dos crentes, e toda a graça exigida para consumar a redenção dos filhos de Deus, estão sendo continuamente postos diante do Pai por meio da intercessão do Filho por nós. E ele continua, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Perguntas retóricas, que já dizem, não, nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou do amor que Ele tem por nós? A resposta sempre é bem clara, ninguém. Em outras palavras, quem pode suplantar, ou quem poderia suplantar a justiça que Cristo fez em nosso favor e para a sua própria alegria e, se fosse possível, mas não é, nos apartar, nos alongar, nos tirar das mãos de Cristo? Quem? Ninguém. João 10, 28, 29. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Que confiança temos no Senhor. Agora me lembrei da música, né? Que segurança sou de Jesus. Temos essa segurança? Que segurança! Esse aqui que ele fala quem, não define aqui a pessoa, né? Nós vimos, ele fala quem, mas ele fala daquilo. Né? Todas as situações aqui que são relatadas no próprio verso 35, são situações diversas e adversas, sejam elas promovidas por pessoas ou não, mas que poderiam, de alguma forma, tirar de nós a obra que foi feita a nosso favor, para a nossa glorificação, ou seja, nos separar do amor de Cristo. Então ele coloca as coisas que, se estivéssemos sozinhos nessa caminhada, elas nos arrebatariam, nos tirariam do caminho, mas nós não estamos. Paulo faz uma lista, apesar dessa lista não ser exaustiva, ela é bastante pesada, de coisas e situações ou sentimentos que podem vir sobre os seus: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Todas essas coisas, coisas horríveis, coisas ruins, muitas vezes extremas. Só em pensar na angústia, já temos um lugar. A angústia, Salmo 88, o salmista está em angústia. Olha o que ele diz lá, não está aqui agora, mas ele diz: estou preso e não tenho como sair. Olha o que a angústia faz. Ela aparentemente nos leva para um caminho onde nós não achamos as portas, janelas, saídas. A resposta aqui, nesses termos, como em todas as outras perguntas retóricas do apóstolo que ele faz aqui, é um sonoro ninguém. Ninguém. Nada nos tirará da mão dele. E essas coisas não vão nos separar do amor de Cristo, porque essas coisas não são maiores que a obra da salvação, maiores do que o sustento, maiores do que a providência que Deus faz, que Deus fará em nós. Tudo que Ele encaminha totalmente está certo
e perfeito para os seus eleitos, até o fim da jornada, até a casa do Pai. Nosso amado Senhor Jesus Cristo teve sua alma angustiada também, veja, angústia, mas isso não separou o amor, não separou ele do amor de Deus. João 12, 27, ele diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente por esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. De confiança termina a oração. Pai, glorifica o teu nome na minha angústia, que ela não me separe do teu propósito, nem de ti. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando exemplo. Hebreus 13:6, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem. De novo, né? De novo. E Mateus 28:20, ó, a segurança que Ele nos dá: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Esse é o amor de Deus em Cristo Jesus, e nos levará até o fim. Verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então aqui Paulo, para deixar claro que todas essas agruras, esses sofrimentos são uma certeza, ele faz a menção desse salmo. E aqui, Isaías 53:7, nós vemos como nosso Senhor já estava predito que ele viveria, o que ele viveria. Ele foi oprimido e humilhado, Isaías 53:7, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o nosso Deus. Nós amamos Cristo a ponto de nos entregarmos como ovelhas para o matadouro. Ele diz: por amor de ti somos entregues à morte. Tudo é por amor, irmãos. O amor ao dinheiro nos afasta de Deus. O amor a Cristo, a Deus, nos aproxima dele. Tudo é por amor. Por amor ao dinheiro, fazemos loucuras. Por amor a Cristo, Ele nos acende no seu lugar santo. É assim. Mateus 5, 11 e 12 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ah, essa dor, essa angústia, mas nada nos tirará das mãos dele. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, somos entregues à morte todo dia. 2 Coríntios 4, 8 ao 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E ele segue o verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nesses versículos, temos a esplêndida certeza que venceremos. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Temos a robusta certeza, porque não foi providenciado, irmãos, por mãos fracas. Tudo que passaremos nessa vida, nessa terra, não pode, de maneira nenhuma, comprometer o final da jornada. Novamente, tudo é por amor. Agora o amor de Deus e seu Cristo por nossa vida, pela vida daqueles por quem Ele deu a vida. Os cristãos ao longo do século têm padecido perseguições, dores, perigos, espadas. E na verdade, irmãos, essas coisas, elas acontecem e vão acontecer. Recorrentemente, os cristãos vão perder. É estranho isso, né? Dizer, é contradizente às vezes pensarmos dessa forma. Nossos algozes, nossos inimigos vão achar que ganharam a guerra. Cristo morreu numa cruz. Paulo, segundo a tradição, morreu decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Nero queimou muitos cristãos, usando eles de iluminação para o seu jardim. Em Apocalipse 13:7, o relato bíblico nos diz que foi-lhes dado também que pelejasse contra os santos e o quê? Os vencesse. Nem sempre vão sair vencedores no plano temporal,
neste tempo da nossa caminhada. Poderemos padecer, mas tudo, irmãos, são aparências. Aparências. Tudo não passa de percepções daquilo que os olhos podem ver. Na verdade, para aqueles que estão em Cristo, nunca perderemos. Nunca perderemos. Estamos com os olhos fitos no invisível, como se já estivesse aqui. Estamos sustentados por aquele a quem pertence todas as coisas. Estamos fortalecidos em braços que jamais fraquejam. Estamos protegidos por um escudo de amor e abnegação, um escudo de entrega e de trabalho. Ele não nos deixará. 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá o quê? A vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 2, 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa perseverança, convicção, a nossa fé. E finalmente o verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo relaciona esses outros 10 elementos aqui que, em tese, se não estivéssemos com e em Cristo, poderiam nos tirar do amor de Deus, nos alongar, mas não podem. Jeremias 31:3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Efésios 3, 18 e 19, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o quê? O amor de Cristo, nosso Salvador, irmãos, amor de Cristo que excede todo entendimento. E Judas 1, 24, 25, agora sim, ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar em exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. E assim então, irmãos, como uma âncora mantém o navio seguro e estável, mesmo em meio às tempestades, o amor de Deus que está em Cristo Jesus é a nossa âncora da alma, a âncora do cristão. Hebreus 6, 19 a 20, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Paulo, no verso 38, ele diz, porque eu estou bem certo. Certeza. Paulo olha para frente, olha com entusiasmo, olha com perseverança, olha com paixão, olha com certeza, olha com convicção. Paulo não olha esperando um talvez, nós já falamos disso nas outras pregações. Ele não fica esperando um quem sabe. Não é isso. Paulo abre os braços e se lança. Ele se lança não nas mãos de um incerto, não nas mãos de um, como falamos, de um talvez, de um quem sabe. Ele se lança nos braços daquele que nos amou. Paulo nos incentiva a nos lançarmos esses mesmos braços com confiança e coragem. Porque é nesses braços que nós estamos seguros. Já estamos protegidos, já temos o certo destino da nossa redenção, a pátria celestial, a volta para o lar, a volta para casa. Então, irmãos, aqui nessa manhã,
que ouvimos aqui desse amor de Deus tão grandioso que se chega a nós e que nós vemos na carta de Paulo, terminando esse capítulo 8, se alguém aqui nessa manhã tem alguma dúvida, se existe alguém que se sente longe de Deus essa manhã, aproxime-se dele, porque ele fez todas as coisas, ele construiu um caminho, não são mãos fracas, são mãos seguras, e nessas mãos nós podemos sim ter certeza e convicção, e andarmos alegres por meio das tribulações e das angústias desses dias. Amém? Ele entrega seu amor por nós, e é isso que nós temos que fitar os olhos. Que tenhamos aprendido pelo menos algumas coisas na pregação de hoje, que nessas coisas podemos caminhar, ou possamos caminhar com confiança. Confiança em tempos de tribulação, descanso no amor e na soberania de Deus, descanso no amor e na obra de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, nos encaminhe com todas essas convicções para louvor da sua glória e para a nossa alegria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças mais uma vez essa manhã. Pedimos suplicantemente, Senhor, que o Senhor faça a obra em nós. Ó Deus, não desvie de nós o teu Espírito, pelo contrário, derrama-o, Senhor, aqui e leva-nos e nos conduz. Faz-nos que, assim como Paulo, nos lancemos nos seus braços, os braços confiantes e confiando na certeza, confiando numa obra que não pode falhar, confiando nas promessas de um Deus santo e bendito, amorosíssimo, amabilíssimo, profundíssimo, larguíssimo, Senhor sobre todas as coisas. Ajuda o nosso coração tão falho, tão inconstante, esse coração tão propenso, Senhor, a deixar a Tua palavra, a deixar a Tua vontade. Oh Deus, ajuda-nos, sustenta-nos no caminho, na jornada, leva-nos até o fim, até o final, até o lugar da Tua habitação. Leva-nos de volta para casa. Em nome de Cristo, oramos aqui. Amém.